Amados, a história completa do meu casamento é muito longa, mas eu tentarei resumir e pautar, exatamente no período do meu maior deserto. Que esse testemunho toque seu coração, a ponto de você só crer, esperar e confiar no Senhor. Louvado seja Deus em todo o tempo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Quando eu tinha 11 anos de idade, me deram esse verso para decorar e poder repeti-lo em público. Decorei tanto e o citei belamente no microfone durante um evento. Mal sabia eu nesse tempo que hoje esse seria o verso da minha vida. Hoje ele faz todo o sentido. Hoje é como se cada palavra desse verso ressoasse no meu espírito. Sou filha de missionária. Costumava dizer que conhecia o Senhor desde que nasci. No entanto, o meu contexto sobre conhecer era apenas teórico. Eu havia, sim, tido experiências com Deus quando adolescente, e eu tinha sido batizada, e eu estava muito envolvida com a igreja. Porém, eu ainda não havia passado pelas provações que o apóstolo Paulo cita por várias vezes na palavra, que é exatamente onde um servo de Deus é formado e aprovado. Aos 17 anos, eu recebi uma profecia que iria me casar com um estrangeiro. 2 anos que após haver iniciado a faculdade surgiu uma oportunidade de trabalho no sul do Brasil. Eu morava em Fortaleza, então como tinha sempre gosto por viajar e conhecer tudo, eu fui sem medo morar lá. No entanto, mesmo frequentando a igreja, eu comecei a ter contato com outras pessoas do trabalho que iam a festas e etc. Comecei a tomar gosto pela bebida. Já que me sentia reprimida tantos anos na igreja, eu achava que vivia numa bolha, porque quando criança frequentava inclusive colégios evangélicos. Eu, nesse período, já estava me afastando de Deus. Então ia para as festas, bebia, achava que não tinha conhecido nada ainda. Então decidi voltar para a minha cidade, depois de 8 meses, pois os meus pais estavam preocupados comigo e eu precisava seguir com a faculdade. Eu lembro que cheguei no aeroporto de Fortaleza, onde fui recebida por meus familiares e amigos, e aí 2 dias depois fui no churrasco na casa de uma amiga. E foi onde eu conheci o meu marido. Sim, estrangeiro. E por algo muito incrível, eu soube que no mesmo dia que cheguei em Fortaleza, 2 horas antes de meu voo pousar, ele havia chegado de sua terra natal. O que me fez pensar que Deus é mais que onisciente e escreve a minha e a sua história cheia de detalhes marcantes. Depois de um ano como amigos, começamos a namorar. E meu marido, por questões de trabalho, teve que voltar para o Chile e me convidou para vir estudar. Já estávamos noivos. Cheguei no ano de 2006 e aí consegui rapidamente convalidar meus estudos e comecei a faculdade e consegui um emprego. Deus me abençoou. Foram anos de adaptação, mas conseguimos vencer. Nos casamos em 2009, numa cerimônia muito emotiva. Eu já havia me graduado e meu marido pediu muito por um filho. Eu não podia ter filhos, de acordo com os médicos, por um problema hormonal. Esse também era outro testemunho. Como um milagre, fiquei grávida e muito pouco tempo. Nessa época, meu marido perdeu o emprego e eu continuei trabalhando até que nosso filho nasceu. Eu lembro que minha mãe fez uma campanha para o meu marido conseguir emprego, porque estávamos com muitas dívidas e então o Senhor abriu as portas. Foi um período muito difícil. Meu marido entrou em depressão, muita tristeza, enfrentamos crise, mas também posso dizer que nessa época ele aceitou a Jesus conscientemente durante um apelo. Foi muita alegria para mim. Ele presenciou os cristãos, como se comportavam, e hoje ele até me diz que conheceu o amor de Cristo, porque nos viu como família. Minha mãe é uma mulher de fé, que sempre me ajudou muito, sempre pagou o preço e louvado a Deus que meu marido tem essa imagem, porque ele, apesar de que foi católico, não conhecia a forma de amor. Achava que todos eram fanáticos e religiosos. Hoje ele diz que teve a oportunidade de ver como falamos de amor
e comunhão em vez de falar de religião. Enfim, diante das dificuldades dessa época, ele viu e soube de milagres. Teve acesso à palavra de Deus, ele teve que viajar para outro país por um projeto de 3 meses. Ele viajava e voltava a casa a cada 15 dias, ou um mês. Nessa época, nosso filho já tinha 1 ano e poucos meses. Então, minha mãe viajou para onde eu morava e disse que Deus a havia mandado vir fazer uma obra, porque algo andava mal. Começamos uma campanha de Esther. Lembro bem que ela disse: o inimigo estava se levantando contra a minha família. Eu, porém, estava estagnada, não conseguia orar, mas aceitava sempre participar. Eu já levava anos, quase 7, afastada do Senhor. Não tinha intimidade, não tinha compromisso. Eu então coloquei meu marido no pedestal. E como levava uma vida de festas, bebida, em que eu compactuei livremente com tudo, hoje eu posso dizer que veio o vento e derrubou tudo nesse instante. Deus já havia me colocado no deserto. Por isso, a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e far-lhe-ei ao coração. Oséias 2,16. Meu marido chegou num dia de viagem e lembro perfeitamente esse dia. Foi quando meu mundo perfeito desabou. Abri a porta e já não era meu marido, e sim outra pessoa, um desconhecido. No entanto, ele não quis me falar o que estava acontecendo, mas era como que sua alma tivesse saído do corpo e outro tomado conta dele. Ele então viajou novamente a trabalho. Minha mãe foi de volta ao Brasil e eu e meu filho começamos a ter problemas sérios de saúde. Meu filho já tinha algumas enfermidades desde que nasceu. Hoje Jesus já o curou, glória a Deus. Então foi um processo de onde tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu um dia comecei a vomitar sangue, fui parar em emergência, liguei para meu marido que estava viajando, pois não tinha ninguém para me ajudar. Ele me tratou super mal ao telefone e quando chegou de viagem me disse eu iria para o Brasil para os meus pais me cuidarem por um tempo, já que o projeto dele se estendeu por vários meses. Ele disse que nos visitaria no Brasil. Então arrumei tudo, alugamos o apartamento, viajei para a casa dos meus pais com meu filho. Comentei com minha mãe que suspeitava que meu marido estava me traindo. No entanto, eu não tinha provas, mas entramos em oração. Ele chegou para nos visitar e parecia uma pedra de gelo. Não me abraçou, não me beijou, só queria estar no computador. Foi então que já não aguentava tanto silêncio e gritei ao Senhor: ajuda-me. Não sei o que se passa. E foi como um vento gelado e uma sensação de terror. Olhei para o notebook do meu marido e falei: Senhor, eu não costumo fazer isso, mas eu não aguento mais. Eu preciso saber o que se passa. Foi então que encontrei mensagens dele com sua companheira de trabalho. Já estavam há meses tendo um caso. Amados, eu caí e a sensação era como um poço sem fundo. Chamei meu marido para conversar e ele disse que tinha me traído, mas com outra pessoa, e não a que eu fiquei sabendo. Ele disse mais, que havia vindo terminar o casamento, mas que não conseguia. Ele tinha lapsos, onde eu notei quando era meu marido e logo quando era outro homem. Amadas, encontrei juras de amor, inclusive a OM falando ironicamente ao meu respeito. Conversamos muito e eu chorava demais, e ele disse que íamos tentar. Comprou minha passagem de volta para casa e disse que ligaria todos os dias para falar comigo. Nesse intermédio, eu cuidava do meu filho que estava quase sempre doente, e ele ligava. Eu mergulhei desesperadamente nas coisas de Deus. Chamava pessoas para orar pelo meu casamento. Veio um irmão que disse: vejo um grande terremoto no seu casamento, muita dor, mas Deus está no controle. Eu entrei no RMI, lia tudo, fazia tudo. Estava muito firme na igreja. Então passou um mês, meu avô, que me criou, faleceu de câncer. Foi muita dor. Eu estava sozinha, literalmente.
15 dias antes de eu embarcar com meu filho, meu marido liga à noite e diz que sente muito, mas não quer que eu volte e que não me amava e queria fazer a vida de solteiro. Diz que a casa não era minha e que não tinha por que eu voltar. Diz que iria recolher todas as minhas coisas pessoais e que eu decidisse o que queria fazer. Falou que era o melhor para os dois. Não falou nem do nosso filho. Amados, eu digo que essa vez a sensação foi pior haver perdido um ser querido, que era o que havia passado. A dor do abandono é vezes mais terrível que uma perda física. Eu estava num vácuo. Chorei como quem perde tudo na vida. E em minutos o meu mundo se derrubou totalmente. Eu urrava de dor, amados, como quem corre sem rumo. Eu batia no concreto. Não entendia porque, mesmo buscando a Deus, eu passei por isso. Mas hoje eu sei. Hoje eu entendo tudo. Tudo tem um propósito. No outro dia à noite, uma tia ligou para uma missionária que eu não conhecia, que orou por mim no telefone. Eu só disse, alô? Com voz de choro. E de quem estava há 2 dias sem dormir. E ela falou, Deus manda te dar uma palavra. E ela leu um trecho de Isaías 54. Foi como se o meu próprio espírito voltasse ao meu corpo e disse, jovem, Deus me mostra sua vida sentimental. Eu vejo seu casamento destruído. Deus vai tirar a pedra de tropeço. Ele vai se arrepender do que fez. Vai voltar atrás. Foi uma obra de macumba. Ele pode estar longe, mas o nosso Deus é o mesmo Deus. Foi a injeção que eu precisava para respirar. Eu tentei contactar meu marido, mas ele estava irredutível, até que decidi deixá-lo ir. E esse foi um processo muito, muito longo. Ele chegou a ligar para dizer que havia doado minhas roupas e guardado algumas coisas. Irmão, era como se abrisse uma ferida aos poucos. Passavam os meses e as notícias ruins chegavam. Ele trouxe a OM para morar com ele. Logo depois, um período, ela mudou para nossa casa. Devo dizer-lhes que cada vez que eu buscava, pior ficava a situação. Eu não entendia, eu questionava, eu batia na parede, gritava com Deus. Provei do silêncio de Deus, passei por tudo. Depois de um tempo, ele voltava a falar comigo. A sua misericórdia é grande e se renova a cada manhã. Aleluia. Deus não é menino, ele sabe o que faz, como faz e quando faz. Eu buscava a Deus como quem precisa de ar para respirar. Eu ia, fazia orações, campanhas, montes, orava com muitos pastores. Uns me aconselhavam a seguir buscando restauração, outros que no começo queriam junto comigo com o tempo, desistiram. O tempo passava e me lembrei que outra irmã querida que havia me dado a palavra de Eclesiastes 3, e eu questionava enquanto ele dizia, espere, filha. Eu me aprofundei tanto na palavra que eu só fazia algo após ter confirmação de Deus. Eu precisava ouvir sua voz a cada manhã. Precisava louvá-lo. Tinha uma necessidade que era atípica de mim, de começar a falar dele para todo ser humano. Minha forma de falar e de conversar mudou. Eu passei a falar de Deus o tempo todo. Amados, passava o tempo, passava provações de todos os tipos. Morei em 5 casas diferentes, cheguei a dormir no chão com meu filho. Meu filho chegou a ir em hospital várias vezes. Eu trabalhei vendendo roupa embaixo de uma ponte em Fortaleza e chovia, chovia. Faltava-me fralda para o meu filho. E no fim do dia, o Senhor Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, me provia. Morei um tempo em Santa Catarina, trabalhei no shopping. As pessoas queriam saber minha história e achavam que eu era mãe solteira. E no impulso eu dizia, Deus me fez uma promessa e Ele vai cumprir. Meu marido vai voltar. Fui tida como uma louca inclusiva no meio dos crentes. Ninguém mais acreditava ser capaz do meu marido voltar. Só eu e minha mãe nesse período que acreditávamos. E com o passar do tempo, durante esses 4 anos de deserto, Deus colocou pessoas fortes para me encorajar. Eu já havia deixado ir, desapegado de tudo que um dia foi meu. Passei 1 ano e meio sem orar por casamento.
Eu, no fundo, já tinha desistido, mas algo dentro de mim não morria. Essa vontade de estar agarrada com Deus, de falar com Ele, de conversar, de ajudar muitas pessoas que atravessaram o meu caminho. Passei a orar por pessoas, o Senhor me concedeu o dom da cura. Meu nome até significa Deus curou. Engraçado, né? Ah, esse maravilhoso Deus, onde eu não encontro palavras que cheguem a expressar a minha descendência nele. Eu até procuro defendê-lo, mas ele não precisa. Ele é por demais soberano, e meu espírito deseja escrever poemas de amor a ele, por todos os dias de minha vida, como quando ele me chama de pedra preciosa e eu o chamo de rei, meu marido. Como pude ter me afastado de algo que eu preciso mais do que a minha própria vida? Eu comecei então a repetir: o Senhor é tudo o que eu tenho, o Senhor é tudo o que eu quero, o Senhor é a razão do meu viver. O meu socorro vem do Senhor. Amados, Deus me falava direto através da palavra, profecias de desconhecidos. Ele sempre dizia basicamente o mesmo e a palavra final era: espera. Hoje eu entendo o verso que cito no começo deste testemunho. Faz todo sentido. Eu fui abatida, meus irmãos, pelo Senhor, mas Ele não me deixou sozinha, e nem a você Ele deixará só. Em novembro, fui convidada a ir no jantar onde havia um preletor que testemunhou, pois havia morto e o Senhor o tinha ressuscitado. Ele era usado com revelação, e nesse salão estava cheio de casais, e eu sozinha com meu filho. Então ele começou a chamar as pessoas à frente para orar por cura, e foi dizendo as enfermidades que haviam, e as pessoas iam para a frente chorando. Eu estava cansada, triste, anos indo a orações, campanhas, etc. Então eu orei em espírito: Senhor, se tu estás usando este homem, fala comigo. Quando eu terminei de orar, foi quando ele disse: tem algo mais. Tem uma mulher aqui que está sozinha, pois o marido foi embora. Essa mulher tem passado por muitas situações e Deus sempre esteve com ela. Mulher, o Senhor manda te dizer só uma coisa: espere. Então caí em plantos. Sabia que era comigo e no final pedi para ele orar por meu filho e por mim. Ele disse que eu já podia começar a testemunhar a cura do meu filho e que uma pessoa iria embora e meu marido ia voltar. Então comecei a testemunhar. Era convidada a dar a palavra e orava por pessoas. Deus, na sua misericórdia, me usava. Ganhei forças no espírito. Já nem pensava no meu marido e na vida antiga que eu tinha. Eu costumo dizer que me deu amnésia do céu. Ou eu estou anestesiada pelo Senhor. No mesmo mês de novembro, meu marido entrou em contato comigo e disse que estava morando sozinho. Alegrei-me por ele e perguntei se queria ver o filho. Ele disse que não conseguia ver nem pela câmera, porque ia chover muito. No ano novo, ele me contactou novamente, perguntou se eu tinha namorado. Falei que não e disse que pretendia vir ver o filho. Eu não criei expectativas, eu já me sentia calejada, como se estivesse dormente. Ele subitamente apareceu em março de 2015 e foi como o Salmo 126, como um sonho. Ele chorou ao ver seu filho após 2 anos e 8 meses de separação. Me abraçou, eu pedi outro abraço e esse foi mais forte. Meu marido passou 6 dias na minha cidade, perguntava muita coisa e eu pouco falava. No segundo dia ele me pediu que deitasse no seu peito e então ele me beijou. Mas parecia que nós havíamos conhecido há pouco tempo. Ele perguntou se eu tinha vontade de voltar para o Chile. E eu disse que pelo nosso filho, sim. Então ele se foi e após alguns meses comprou nossas passagens. Deus usou uma amiga e Deus também me dava sonhos que se cumpriram com muitos detalhes. Eu cheguei e aluguei um apartamento. Soube então que meu marido não estava sozinho e sim continuava com a M. Morei por 6 meses e minha mãe veio mais uma vez, porque disse que Deus mandou. Fizemos a campanha de Josué, pois o Senhor me deu a seguinte palavra quando cheguei: eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês
se apossaram da terra deles. Josué 24:8. Então Deus falava e falava. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Isaías 40:24. Durante 6 meses, meu marido terminou com a OM 2 vezes, e ela voltava. Deus me falou de Senaqueribe e como ele fez. Oramos durante 3 meses, jejuamos, madrugada dentro, e Deus me revelava. Era como se estivesse em uma guerra, e ele, o grande eu sou, o vencedor. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Isaías 40, versículo 5. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada, procurada, cidade não abandonada. Isaías 62:12. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Jeremias 33:14. Em novembro foi o primeiro aniversário do meu filho, onde estive eu e meu marido juntos. Oh, glória! No fim desse mês, o meu marido terminou com a OM, e em dezembro passamos Natal e Ano Novo na minha casa. Glória a Deus! Sim, amados, na minha antiga e atual casa. Em janeiro deste ano, o meu marido pediu que nós mudássemos de volta para cá. Aqui estou deitada na minha cama, escrevendo esse testemunho, que aos olhos humanos era impossível, improvável e até inimaginável, porque ele vive, posso crer no amanhã. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Eu digo com toda certeza que me cabe de experiência e com toda a fé que ele me proporcionou. Eu desisti várias vezes e sempre digo que vou desistir porque a luta está grande demais. Não existe super servo, somos falhos, caímos, mas olha o tamanho desse nosso Deus, a misericórdia dele não muda. Amados, entenda o propósito, é um processo. Hoje são exatos 4 anos de deserto. Hoje meu marido me diz que me quer. Hoje Deus continua trabalhando. Não são flores à volta, tem muita coisa no caminho, mas ele não para, ele não descansa, até o seu nome ser exaltado na terra. Lembre que Jó teve tudo restaurado em dobro, mas vocês acham que foi de um dia para a noite? Amados, foi um processo, porque o nosso Deus não é mágico, ele opera milagres e maravilhas baseado no seu tempo, o que eu costumo chamar de o tempo da plenitude de Deus. O Senhor nunca fez como eu imaginei, mas o mais importante é que ele fez como quis e continua fazendo, porque ele é bom, justo e fiel. Eu fiz o voto de quando voltasse para minha casa eu testemunharia. Deus restaurou meu casamento. Eu louvo e agradeço o teu nome, ó Senhor, porque tu me redimiste, me limpaste, me salvaste e me fizeste conforme o teu querer. A ti minha vida entrego. Amados, o casamento é consequência do seu compromisso com Deus. Uma coisa eu aprendi de forma muito objetiva. Quem insiste com Deus será honrado por Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, eu te amo. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. Jeremias 33. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Jeremias 33.